E olha só quem estamos por aqui. E é isso aí. Aconteceu um detalhe, né, professor? Surpresa! Surpresa! O que a gente falou que ia trabalhar com vocês nessa aula? Radiciação. Na aula passada? Nós falamos que hoje seria radiciação. Que nós ia estar radical. Isso. Só tem um detalhe. Ah, tem. Se nós entrarmos em radiciação agora, e formos falar de radiciação, radical, tudo, a gente perde um gancho importante. E eis que aparece uma aula coringa agora. Ah, tá. Então temos uma aulinha no meio aí da radiciação. É uma aula coringa, ela apareceu por quê? Porque é um tema importante e é engraçado porque eu conversava com o professor de Química, o professor Almeida, e estava lá olhando ele fazendo uma aula, né? E falei assim, professor, esse assunto aqui a gente já trabalhou com o primeiro ano na aula 7. Aí ele falou assim, eu tenho que revisar com ele. Eu falei, pois é, se for o primeiro ano, se eu falar na aula 7 e tal. Porque são aulas que vão ser pontos-chave para ajudar na física, na química. E essa daqui também é uma delas, tá? É uma base, aula né? que vai São ajudar aulas, bastante. Aulas de base para muita coisa, né? Então, e tem a ver com potência. A gente decidiu colocar essa aula aqui no meinho, tá? Antes de falarmos da radiciação, fica tranquilo, a radiciação vai chegar, a gente tem aulas para ela. E, claro, né, a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho de um assunto que precisa da potenciação, por isso que a gente aproveitou o gancho que o professor Maurício falou. A gente deu a deixa porque essa aula está muito ligada e vinculada com o restante aí que a gente viu nas aulas anteriores, tá certo? Beleza. Vamos junto então? Aula de número 20, olha só. A gente vai trabalhar com vocês na aula de hoje notação científica e arredondamento. Olha só, e notação científica é o que nos remete à potenciação, porque vai precisar dos tópicos anteriores aí, tá? E arredondamento também é algo muito importante, utilizado na física principalmente, certo? Beleza, certinho. Então vamos que vamos, porque antes de falar de notação científica, tema que cai ainda em alguns vestibulares e com certeza no Enem, a gente deve compreender bem o que é uma potência de base 10. E aí a gente já falou lá, né, professor Maurício, lá no início de tudo, nós falamos também da nossa base decimal, né? Lembra? Base binária, base decimal. E essa base decimal, a base 10, né? A gente também viu agora nas aulas de potenciação, que a gente viu que era quando a base é 10, né? Quem manda é o expoente, ou seja, se a gente tem 10 elevado a 3, coloca o 1 e repete 3 zeros, né? Isso. Ou seja, o expoente nos indica o que está acontecendo aí, né? Então, essa base 10, tá? Vem esse questionamento, essa boquinha aí. Mas, por que usamos as potências de 10? Porque as potências de 10... Fazer uma entrevista. Por que usamos as potências de 10? As potências de 10, de acordo com os dados históricos... Estatísticos? Nós já vimos que os números são escritos em base 10. Lembra? Lembro. Os nossos números todos foram Teve escola que o professor presencial disse que eles se amarraram de fazer a base binária. Transformar da base 10 para base binária. Qual é tipo assim, o número 15 em base binária, o que representa? Porque para eles foi uma novidade, algo novo. Então eles se amarraram a ficar desenvolvendo aquele lá. Muito legal, tá, gente? É isso mesmo, né? Teve professor presencial, eu não te falei ainda, mas que mandou mensagem pedindo socorro, que a menina não entendeu, ninguém entendeu. Aí eu fui lá, desenhei de novo, expliquei. Aí parece que ficou mais claro. Então, quer dizer, acontece. É novidade, é importante. Só que a nossa base é base 10. Então, quando eu falo assim, mil, eu estou falando que eu tenho uma unidade de milhar, que é 10 elevado a 3. Se eu falo 3.000, eu tenho 3 unidades de milhar. Então, potenciação e a parte do número... né, que nós vamos trabalhar agora, nossa científica, está ligado nesse detalhe. Nós vamos representar os números usando as potências de base 10. Não sei, essa cara aqui não está muito feliz, não. Não, mas ela vai ficar já. Já ela aparece rindo. Então tá bom. Tô falando a verdade. Então vamos lá, para que usamos ou por que usamos as potências de 10? A gente traz também uma resposta aí para vocês. Olha lá.
Então, falando de base 10, são talvez as potências mais importantes, pois são muito usadas nos estudos das ciências. E vocês já viram essa tecla aqui na calculadora? Já, eu já. Já viu? Já. Não, mas tu não vale. Nunca consegui Galera do grupo, vocês já viram essa tecla na calculadora? Nunca usou? Nunca conseguiu usar, mas tem, né? Tem. Então temos uma multiplicação, né? Por uma potência de base 10, que aqui tem um expoente, certo? Um expoentezinho x. Então temos um produto, uma multiplicação por uma base 10, né? Uma potência de base 10, certo? Certo. E quando isso acontece, a gente vai ver os resultados. Olha lá, lembra lá da nossa aula anterior de potenciação? Sim, sim. Vamos ver, Olha então. lá, se o expoente é 0, quer dizer que não tem zeros na minha base. Ah, então fica só o 1. Só 1. Se o expoente é 1, então tem um zero. 1, 0. 10. Se o expoente é 2. Tem 2 zeros. Aqui não tem zeros, né? Aqui 1 0, porque o expoente é 1. 2 Aqui zeros. 2 zeros, porque o expoente é 2. Aqui 3 zeros, porque o expoente é 3. E assim por diante, né? Então, quando tivermos N, vai ser N zeros, né? N zero. Certo? Então, assim é que funciona. Por quê? Em resumo, as potências de base 10 são formadas por um algarismo 1, seguido de zeros da quantidade que o expoente indicar. Já fizemos isso? Já vimos? Então, a gente pode passar para frente. Vamos lá agora. Notação científica. Que nome é esse, professor Maurício? Vamos conversar com ele aqui. Notação científica. Ah, deve ser alguma coisa de laboratório de ciências, né? Ciências. Agora então, nós vamos colocar aqueles tubinhos de vidro ali, colocar uns ensaios, uns tubos de ensaio. A gente não vai fazer isso, mas quando química fizer e precisar da notação científica, a gente já vai ter ensinado para eles. Então já olha aí que legal. E a gente aqui, a gente leva e traz mesmo. A gente chegou para aqui e falou, isso aqui é aula 7, aqui é aula 10. A gente leva, aqui nós somos fofoqueiros, né? Ixi, fofoca coisa boa. Fofoca coisa boa. A gente chega lá para os professores, professora Sabrina, professora Almeida, e fala, a gente já ensinou notação científica para eles, então pode cobrar. Pode cobrar. E esse ano, vocês, do primeiro ano, tiveram, né, um alívio. Porque o ano passado, no primeiro ano, foi matemática e química já de primeira. É verdade. E aí foi uma sofrência. Foi doído, foi dolorido. Foi dolorido. Aí então a gente conversou, falou, não, vamos colocar uma matéria boa e uma mais fácil, né? Matemática e história. Uma matéria boa, matemática, e uma mais fácil, história, ficar mais tranquilo para eles. Olha só. Vamos lá, então, entender essa notação científica. O nome diz científico porque realmente faz muito uso na parte da ciência, tá certo? Então acompanha com a gente, olha lá. As potências possuem inúmeras aplicações no cotidiano. A notação científica é uma delas, também chamada de padrão. Em alguns lugares são padrões, ou notação em forma de exponencial. Então, olha só, pode ser notação científica, para nós matemáticos, notação científica. Em algumas conversas entre cientistas, entre pessoas do ramo das ciências, é a escrita padrão. Para eles é padrão por quê? Porque vai representar números muito grandes ou números muito pequenos. Legal, e a gente já começa lançando uma perguntinha. Você lembra alguma coisa desse sentido? Sim? Então a pergunta é: qual a forma em notação científica do número 105... Mil. 105 mil. Estava vendo zeros demais ali. 105 mil. Será que é 105 vezes 10 elevado a 3? Será que é 1050 vezes 10 elevado a 2? Será que é 105 vezes 10 elevado a 2? 1,05 vezes 10 elevado à quinta potência? Qual dessas aqui é a forma correta de representar o número 105 mil? Mas não vai dar resposta agora, não. Não. A resposta vem daqui a pouquinho. Dá uma pensada aí. O que vocês acham? A, B, C ou D? Tá com vocês. Enquanto a galera pensa, a galera raciocina ainda a resposta, a gente vai salientar alguns tópicos aqui. Vamos lá. Como escrever os números em notação científica? E a gente tem a opção de escrever números muito grandes ou muito pequenos, isso, certo? Imagina só se nós tivéssemos que representar num papel, por exemplo, a distância entre a Lua e Marte ou a Terra, né, com algarismos, usando algarismos. Quantos zeros eu teria que colocar? Então, para isso fica muito complicado. Imagina eu tendo que escrever, por exemplo, o diâmetro
do vírus ou o diâmetro de uma célula, né, em números, em algarismos. Para isso que nós utilizamos da ciência e da matemática para escrever esses números. Então vamos lá, transformar um número muito grande é a mesma coisa que diz aqui antes, né? Deslocar a vírgula para a esquerda. Então vamos lá, a vírgula. da esquerda, da direita para a esquerda, né? Olha lá. O que a gente faz? Da direita para a esquerda a gente vai movimentar. Esse número ele é muito grande, então a gente vai ficar com um expoente positivo, tá? Então quando o número é muito grande e eu represento muito pequeno, o expoente fica positivo? Isso, porque a gente vai dar os pulinhos com a vírgula, tá? Pensa sempre assim, pulinhos com a vírgula. Ó, a vírgula estava aqui, esse aqui não conta porque ela já está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então ficamos com 2 vezes 10 elevado a 11, certo? Certo. Número muito grande, expoente positivo, certo? Vamos agora um número muito... Agora ainda dando um exemplo aqui que o professor até Maurício falou algo similar. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Como podemos representar? 150 milhões? Ó, temos a vírgula como se fosse no final, porque é um número inteiro, né? Um número muito grande. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, então 1,5, porque temos um outro algarismo ali, tá? Diferente daqui, que a gente só tinha o 2... Aqui a gente tem o 1 e o 5. Então, paramos ali 1,5 vezes 10, a quantos pulinhos? 8. 8. O expoente é a quantidade de pulinhos. Mas se eu quisesse ir até o final, até antes, ficar 15, poderia ficar 15? Não pode ficar 15, já você vai saber por quê, tá? 1,5, não pode ficar 15, tá bom? Vamos lá. Agora, para representar números muito pequenos, devemos deslocar a vírgula para a direita. Da direita. E a cada casa avançada diminuir da ordem de grandeza. Opa, o nome ordem de grandeza. Tá? Então quer dizer que agora a gente vai dar pulinhos da esquerda para a direita? Isso. Pulinhos da esquerda para a direita, resultado é um expoente negativo. Então a gente tinha a vírgula aqui, ó, um número muito pequeno, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para aqui. 5,86 vezes 10 elevado a menos 8. Já a gente vai explicar por que não pode ficar 58 ou por que não pode ficar 586, tá? Parou no 5. Beleza? Mais um exemplo de um número muito pequeno, olha lá. O raio do átomo de hidrogênio é de aproximadamente 0,000000005. Nossa, vamos dar os pulinhos, então? Ó. 1, 2, 3, não conta onde a vírgula já estava, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paramos no 5. Então, é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 9. Número muito pequeno, o expoente negativo. Beleza. Estão anotando aí, galerinha? Tem que anotar, tá? Porque é muito importante. Números muito grandes, pulinhos da direita para a esquerda. Isso. Número muito pequeno, da esquerda para a direita. E você aí que eu vi tirando foto do quadro, perfeito. Desde que em casa você copie no caderno. É importante você ter essas anotações no caderno. Lembra daquela pirâmide de aprendizado. Copiar, tá? É importante. Sim, então vamos lá? E agora a explicação, né, do porquê que não podemos passar de 10 nem ficar com menos de 1. Olha lá, fica a dica. Na notação científica, o número multiplicado pela potência de base 10 deve ser da seguinte forma. Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Essa notação aqui a gente já aprendeu lá nos conjuntos. Sim, lá, né? sim. Maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então não pode ficar 0, Isso, por isso ficou 2 vezes 10 elevado a 11 e 5,86 vezes 10 na menos 8. Não poderia ficar o 58,6, tá? Esse aqui não serve. Tem que estar entre 1 e 10. Beleza. Beleza? Vamos fazer uma conversinha aqui com a galera. Por quê? Primeira parte, aquele jeito, né? Aquela parte da introdução, do conceito, da explicação e da anotação também, tá? É hora de anotar. Então, número muito grande,
os pulinhos são da direita para a esquerda e o expoente fica positivo. Número muito pequeno, os pulinhos da esquerda para a direita, o número fica negativo. O expoente fica negativo. Isso. Mas por quê, né? Porque a gente está aumentando ou diminuindo, né? A gente trabalha com os algarismos chamados lá na educação infantil e no ensino fundamental 1 de algarismos significativos. São aqueles números que têm um significado. É 0,00005. Então, o significativo é o 5. É o 5. Então, a gente precisa chegar nele, né? Isso. Só que esse 5, ele pode ser representado através de um valor posicional muito grande ou muito pequeno. Quem vai indicar esse muito grande ou muito pequeno é o meu expoente, negativo ou positivo. Por isso, o cuidado e a regra aqui é clara, olha só. O meu algarismo significativo em notação científica não pode ser menor do que 1. Não. Eu não posso ter 0, alguma coisa. Pode ser 1. Pode ser 1. Alguma coisa pode. Isso. Menor que 1, não. E também não pode ser maior que 10. É porque o 10 aí bota a vírgula e fica o 1 ali, né? E nem pode ser 10. Nem pode ser 10. Então pode ser 9,9999, pode, mas o 10 não. Beleza. Tá, então esse algarismo aqui, ó, significativo, precisa ficar entre 1 pode ser o 1, mas não pode ser o 10. Isso. Tá? Então, outra coisa. Aqui eles já conseguem voltar lá e responder aquela outra questão. Verdade. Mas calma. Vamos voltar já. Agora é o seguinte, gente, para dar os pulinhos com a vírgula, não conta onde a vírgula já está. A vírgula já está posicionada, beleza, começa a contar a partir dali os pulinhos com a vírgula. E você dá seus pulos para a direita ou para a esquerda. Dá os seus pulos e marca a resposta. Isso mesmo. Nessa de dar os pulos, vamos lá, hora de praticar. Então vamos à prática, olha lá. Escreva os números abaixo em notação científica. Aqui nós podíamos até fazer, lembra que a gente fez uma vez assim? A gente colocou onde a vírgula ia ficar, depois veio contando? Sim. Aí dizia se o número era positivo, negativo. Beleza, né? Então vamos lá, vamos colocar o número aqui? Então a gente coloca o 56, só que a gente precisa passar em 5,6. Aqui é mesmo 10. 125, mas a gente tem que parar em 1,25. Aqui o 189, mas a gente precisa parar aqui. Aqui 37, mas eu tenho que parar em 3,7. Isso. 842, eu preciso parar aqui. E aqui é o 2 mesmo, isso. Né? Então, beleza. Você já sabe, olha só, isso aqui é um pré-requisito. Se eu estou fazendo uma prova, estou fazendo uma atividade, aí vou marcar a resposta certa, a resposta tem que ter um desses números. É o primeiro passo. Aí depois vem a questão do expoente. Aí vai vir lá, vezes 10 elevado. Tá. Então, olha o seguinte, o próximo, né? Olha aqui, o que a gente vai fazer? Dar os pulinhos com a vírgula agora, não é? Isso. Olha lá, então, aqui é um número inteiro. Então, é como se a gente simulasse que a vírgula estivesse no final, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegamos aqui. 10. Então, é vezes 10 elevado a 10. Porque o número é muito grande, então o expoente positivo. Todos eles vai ficar vezes 10, né? Todos, né? Nossa potência de base, 10. Todos eles vezes 10. A gente só vai analisar agora o expoente. Aí na letra A o expoente é positivo, na B é negativo, porque o número é muito pequeno. Isso, aqui é negativo, aqui também é negativo. E aqui também é negativo, ó. Legal. Beleza. Aí a gente já vai fazendo a regrinha, né? Vai indo longe. A vírgula tá aqui, não conta aqui onde ela tá. E vamos para onde? Para frente, né? Isso. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a gente falou que tem que parar aqui. Isso. Então, menos 5. Depois aqui, vamos supor que ela estivesse aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que parar no 1,89. 8. 1, 2, 3. 3. 1, 2. 2. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Às vezes positivo, às vezes é negativo. O que nos influencia dizer? Se o expoente for... se o número for muito grande, o expoente positivo. Se o expoente for muito pequeno...
Beleza? Beleza. Olha lá que legal. E é praticando que se aprende, né? Então, quando a gente faz a referência, né, com relação ao expoente, o que vai acontecer? A gente vai sempre trazer para vocês um exemplo que traga isso como verdade ali para você conseguir entender, tá certo? A gente vai ver agora um detalhezinho que o professor teve uma hora que na frase ele salientou. Ordem de grandeza? Como assim ordem de grandeza? E a gente vai entender melhor isso antes da gente chegar no arredondamento, tá bom? Vamos lá então? Na telinha, entender agora a parte da ordem de grandeza. Vamos ver. Algumas medidas são fáceis de se pensar. Quanto vale 1 metro? Bom, a gente começa a pensar ali, 1 metro vale 1 metro. Qual é o espaço ocupado por uma dúzia de laranja? Lá na gaveta da geladeira você consegue, depende, né? Se eu estou colocando, por exemplo, uma cestinha, pode encher a cesta. Se eu coloco na gaveta da geladeira, pode ser que pode sobrar. Sobra muito espaço. Agora vamos pensar da seguinte medida. O universo se formou há 14 bilhões de anos atrás. 14 bilhões de anos. É fácil de pensar nisso? Não, mas não tem não. Essa data aí não tem não. Bilhões. Não dá não. Então, olha lá, é dentro dessa questão que entra a ordem de grandeza, que ela tenta ajudar a gente a entender melhor um pouco. Em vez de ficar escrevendo números muito grandes ou muito pequenos, escrevemos apenas sua ordem de grandeza, isso é, a sua potência de 10, mais próxima do número que se quer representar. Ou seja, usamos ali uma potência de base 10 perto do valor significativo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, existe uma tabela de ordem de grandezas, né? Que trabalha com distâncias, aqui no caso em metros, e traz a nossa ordem de grandeza, ou seja, a potência de base 10 mais próxima que represente, tá bom? Vamos lá, por exemplo, 10 elevado a 16. 1 ano-luz. Equivale a 1 ano-luz. A altura do Monte Everest. Mais próximo a 10 elevado a 4. Ou seja, né, 10 mil metros, tá? 1 metro. 1 metro é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Isso mesmo, é legal essas referências. E se for a espessura de um fio de cabelo? Fininho, né? 0,00004, né? Isso. 10 elevado a menos 4. E o raio atômico? O raio atômico, 10 elevado a menos 10. Muito bem. Certo? E quando falamos agora de arredondamento? E aí vem a perguntinha, né? O que seria isso? Arredondar, né? Para que serve isso, professor? Para que serve isso? Em alguns momentos, nós, até mesmo aqui na ordem de grandeza, né? A altura do Monte Everest. Pode ser que a altura do Monte Everest seja 11.000 e alguma coisa, 11.900 e alguma coisa, quase 12 mil metros, pode ser. Só que nós fizemos o quê? Nós trouxemos para a ordem de grandeza mais próximo 11.000, quase 12 mil metros. Está mais próximo de 10 mil do que de 100 mil. Isso, então por isso... Como nós falamos de potência de 10, é 10 elevado a 4, 10 mil, 10 elevado a 5, 100 mil. 12 mil, 20 mil, 30 mil está mais próximo de 10 mil. Então a ordem de grandeza é a potência de base 10 mais próxima daquele valor, né? Não é o que representa com exatidão, mas é tipo algo... Bem próximo para facilitar o entendimento. Agora, quando fala de arredondamento, né? Vocês já viram, né? Arredondando, a gente já passa por isso às vezes em situações de compras, né? Assim, mas é 10 com 35. Mas arredondando 10,50, pode ser? Você doa os 15 centavos? Já te perguntaram isso no caixa? Você pode doar os 15 centavos para arredondar? Então, essa questão do arredondamento também é necessário, muitas das vezes, e a gente precisa entender como isso funciona, tá certo? Existe uma regra específica, estipulada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquele que é responsável pelas pesquisas. Ele criou uma regra para arredondar. Sabia que até para receber troco, você pode às vezes usar essa regrinha? Por exemplo, vamos imaginar lá que deu 10,70. Aí a pessoa não tem troco, né? Aí ela cobra 11. Não dá certo. Ela tem que cobrar 10,50, porque está mais próximo dos 50. Agora, se for 10,80, aí sim... 11. Perfeito. Então, até para isso a gente pode usar as regrinhas. Então vamos lá, vamos aprender essas regras de arredondamento. Olha lá. Então, quando falamos para que serve, para muita coisa. O arredondamento é o nome dado ao processo que dispensa algumas casas decimais desnecessárias, né, que não precisa, no caso. Lembra do pi? Sim. Olha lá, quanto que a gente usa para o pi, geralmente? 3,14. Né? Quer dizer, as outras casas, essas outras casinhas aqui, ó, a gente dispensa. Tá? Só que assim, para dispensar essas outras casinhas, para descobrir que esse número realmente é desnecessário,
nós temos regra. Tem que seguir um padrão, porque senão você dispensa número e acaba que você pode estar aproximando muito para baixo ou muito para cima a sua resposta. Sim. Então vamos em frente, vamos lá. Nas regras de arredondamento, depende do algarismo imediatamente à direita dos que serão mantidos, né? Então temos situações que o próximo é menor que 5. É maior que 5. Maior ou igual a 5, tá? Vamos lá? Vamos uma por uma? Primeiro, menor que 5. Então nós temos aqui o número 5,1328. Vamos arredondar com 2 casas decimais. Ah, 2 casas, então eu quero parar aqui. Isso. Ah, tá. O número imediatamente à direita, depois do 3... O 2 aqui? É o 2. É o 2. O 2 é menor que 5. Se é menor que 5, a gente continua deixando do jeito que estava aqui. Do jeitinho que está ali. Se for menor que 5, continua. Mantém o número anterior sem mexer em nada. Certo. Se for maior que 5, então olha lá, eu quero também com 2 casas decimais, então eu quero parar aqui. Isso. Mas o próximo número é maior que 5. Aí eu vou somar 6. uma unidade ao Ah, então eu acrescento uma aqui. Em vez de permanecer 1,23, vai ficar 1,24. Estão captando? Tá certo. Olha lá, menor que 5, a gente mantém. Maior que 5, a gente pula uma casinha. Isso, agora me deu medo. Isso. Agora fiquei com medo. Aumenta uma casinha. E se for 5? Ah, igual a 5? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, desespero total na área. Porque o menor mantém, o maior soma. O menor mantém, o maior soma. E se for igual? Se for igual a 5, quando o algarismo à direita dos que serão mantidos é 5, existem 3 possibilidades, tá? Muita calma nessa hora, não criemos pânico. Vamos lá? Se for igual a 5, o que vai acontecer então? Aí nós vamos ter que verificar o seguinte, olha só. Primeira possibilidade. Se houver pelo menos um algarismo diferente de 0 depois do 5, acrescenta uma unidade à última casa mantida. Acrescenta-se uma unidade à última casa mantida. Então, se a gente tem aqui, ó, pode ter trocentos zerinhos aqui, mas tem um lá atrás. Aí tem que aumentar. Tem que aumentar. Isso. Então, aqui a gente está falando de uma casa decimal, tá? Se tiver qualquer uma... Era para parar aqui. Isso. É porque no 5, né? Isso. Então, se tiver qualquer uma depois do 5, se tiver qualquer algarismo diferente de 0, tem que somar 1. Isso. Então, já vai ficar, acrescenta uma casinha, 1,4 aqui. Beleza. Agora, a segunda possibilidade é quando todos os algarismos após o 5 são zeros e o número mantido é ímpar. Soma-se uma unidade à última casa decimal mantida. Ou seja, ali a gente quer ficar aqui, né? Parar aqui, antes do 5, né? 4,27. Depois do 5 só tem 0. 0, 0, 0, Porque aqui a gente não apareceu, tá? Mas ali tem a gente 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não precisa aparecer, tá? Isso. Aí o número é ímpar, então soma 1. Isso, soma 1. Certo? Ah, beleza, beleza. E a terceira possibilidade agora... Se todos os algarismos após os 5 são zeros e o número mantido é par, não há mudança no número mantido. Permanece, mantém. Ah, então permanece par. Então esse aqui que importa aqui, né? Que no caso aqui era ímpar. Ficou par. Né? Aumentou uma casinha. Isso. Se aqui é par, permanece do jeito que estava. Ah, tá? Beleza. Melhor do que a teoria é a prática, né? Então, para a gente praticar as regras de arredondamento, vamos lá mantendo aqui uma casa decimal, tá? Uma casa decimal. Então, ele quer sempre parar aqui, ó. Beleza. Vamos já passar aqui? Uma casa decimal, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, o detalhe é o seguinte, olha só. Primeiro passo, maior ou menor que 5? Vamos fazer todos que são maiores ou menores que 5? Vamos lá. Esse aqui, o númerozinho é menor. Menor que 5. Então permanece, fica 1,7. Beleza. Esse aqui, o númerozinho é maior, então aumenta. 45,5. Aumentou aqui, né? Ó, isso. Tá vendo? Aumentou aqui, permaneceu assim, aumentou aqui. Agora, esses aqui todos é 5. Vamos lá. Na letra C não aparece, tá? Nem precisa aparecer, mas ali depois do 5 tudo é 0, 0, 0, 0, 0. Mas quem é o número anterior? É par, é 8. Par. Então permanece. Permanece, 3,8. Ó, número par permanece. Número ímpar acrescenta. 1. E se tiver um algarismo diferente de 0, acrescenta também. Aqui tem umzinho aqui, ó. Então vai ter que ficar 17,3. Perfeito. Né? Agora aqui, o número anterior ao 5 é ímpar. Então aumenta, né? 9,4. Ali é par, continua. Ah, aqui é par, continua. Então continua em 7,3.
2. Beleza. Vamos dar uma reforçadinha com eles? Vamos reforçar aqui com eles? Olha lá, então vamos lá. Eu penso que eles deviam fazer uma tabelinha com essas regrinhas, não é? Isso. Tipo, na tabelinha colocar lá, igual a 5, maior que 5, menor que 5. Maior e menor é bem simples, porque só é o seguinte, se for maior, aumenta, se for menor, mantém. Isso. Agora, claro, temos que observar aqui também as casas decimais que ele está querendo, tá? Isso. No caso aqui é uma casa decimal, uma casinha decimal. Às vezes ele quer 2 casas decimais. Aí a gente já mete ali a barrinha ali de onde a gente quer parar, tá? Vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Aí a pergunta assim, professor, mas como que eu vou saber se ele quer uma casa ou 2 casas? Geralmente, nas avaliações tipo já vai Enem, falando, né? Saero, Saeb, ele trabalha com 2 casas. Geralmente são 2 casas. Diferente disso, ele pode dizer. Ele pode dizer, mas se eu fizer a conta todinha usando uma casa decimal e eu fiz o arredondamento certinho, a minha resposta nunca vai divergir, nunca vai se afastar da resposta original. Então, eu não preciso me preocupar. Se eu usar direitinho o arredondamento, a minha resposta nunca vai ficar longe da resposta certa. Eu vou ter um valor aproximado. E o Enem vai trazer muito essa palavra. E nós também vamos usar aproximadamente, aproximado. Isso. E nesse caso, ó, então vamos recordar as regras aqui de arredondamento, tá? Vamos lá. Parou na determinada casa decimal, que o exercício está dizendo. Eu olho olho o próximo número, né? O próximo número é menor que 5? Mantém o número anterior. Mantém, não deixa do jeito que tá. 3,14, aí 1, 5, parei no 14. O outro número é 1. Então vai ficar 14. 14. Eu só quero uma casa. Aí o Enem usa 3,1. Parei ali. Mas o outro número é 4, é menor. Menor que 5, 3,1. Agora, se o número posterior for maior que 5, então nós temos 3 regras, na verdade. Menor que 5, maior que 5 e igual a 5. Claro que o igual a 5 traz 3 possibilidades. Aí é que a gente tem que fazer essa análise, né? Menor que 5, então a gente mantém. Maior que 5, então se a gente ali 3,14, mas o próximo é um 9, aí vai ficar 3,15, né? A gente acrescenta, sobe uma casinha, tá? Então essas duas situações são bem fáceis de resolver. Beleza. Agora, quando o próximo algarismo de onde a gente quer parar é 5, que nem foi o caso aqui da C, da D, da E e da F, é isso, C, D, E, F, aí a gente tem que fazer a análise das 3 possibilidades. E aí ficou meio assim, meio que difícil de entender. Por quê? Porque ele fala assim, se os próximos números forem todos zeros, significa que se parou no 5 e depois do 5 não tem mais nada, é tudo zero. É tudo então zero. Quer dizer, ali eu vou olhar o outro número. Ele é par ou é ímpar? Ele é ímpar, fica par. Tem que aumentar 1, mais 1. Ele é par, continua. Continua. Agora, se depois do 5 tiver alguns zeros, mas ainda tiver mais algum algarismo, a gente aumenta também. Se tiver número, tem 5, 1, 3... Isso, pronto. Se aparecer qualquer número ali que não seja zero... Tem que aumentar. Tem que aumentar 1. Tem que aumentar a casinha. Então, olha lá, regras de arredondamento, bom mesmo é você dar uma olhada novamente. Eu não sei se você fez as anotações, a gente sempre pede para fazer, vai né? fazer. É o ideal, né, para você não ter problema, não ter dúvida. Você anotando, você tem mais propriedade do que você está estudando ali, tá certo? Beleza. Finalizando a nossa aula, brincando com os números. Lembra de um probleminha que surgiu lá no começo? Vamos deixar para eles fazerem, então? Não, acho que dá tempo agora, a gente ainda faz. A gente dá a resposta já, porque ela foi lá do nosso começo, então lá, pronto, né? Ou a gente dá mais um tempinho e a gente traz a resposta depois das atividades. Boa ideia. Mais um tempinho. Então agora, olha lá na telinha. A pergunta é... Qual é a forma em notação científica do número 105.000? Agora vocês já sabem que para estar em notação científica, eu tenho uma regra para escrever esse número. O meu N, o meu X, o meu número tem que estar entre 1 e 10, incluindo o 1, mas excluindo o 10, não pode ser 10. Se eu tenho um número muito grande e escrevo muito pequeno, expoente positivo.
Se eu tenho um número muito pequeno e escrevo ele grande, o expoente é negativo. Pois é, né? E agora a gente finaliza a nossa aula e com aquela dica, né? Agora vocês entenderam por que a gente encaixou ela aqui no meio da radiciação. Pois é. Né? Por quê? Porque ela trabalha com as potências de base 10 e a gente deixou ela no gancho das aulas de potenciação aí, porque a potência de base 10 é uma potência especial, né? Uma base decimal e que a gente precisa conhecer cada vez mais e melhor. Agora, essa aula de notação científica vai te auxiliar muito na química e na física, tá? Então, que a matemática te ajuda aqui, com certeza você vai usar ali na frente, tá certo? Por enquanto, a gente fica por aqui, daquele jeito. Um beijo bem grande no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!